Queridos, graça e paz, amém? Mais uma vez aqui o Diácono Leandro, do canal Falando da Palavra. Queridos, que vocês possam se inscrever, compartilhar, deixar o seu like. Vamos continuar fazendo o ID do Senhor para que outras vidas possam ser alcançadas pela palavra e pelo poder de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Queridos, eu quero trazer hoje para os amados uma palavra do qual nós bem sabemos que sem a sabedoria divina de Deus, as nossas vidas ela não tem um andado, um caminhar, ela não tem um andamento da forma que tem que andar. Quando se falamos da sabedoria de Deus, sem ela, nós ficamos sem direção, sem ajuda da graça e misericórdia do Pai. Nós não temos direção alguma, não conseguimos refrear o nosso corpo, nem a nossa própria língua. Nós vamos ver, através desta palavra, que não somente com a força do nosso braço, a gente vence todas as batalhas. E muitas das vezes os sinais estão na nossa frente, mas não conseguimos enxergar que muito melhor é a sabedoria divina do que a própria força em si. Nós conhecemos a história de Sansão. Nós conhecemos a vida de Sansão através da palavra divina e poderosa do Senhor. Mas eu quero trazer aqui para os queridos um pouco mais dessa vida de Sansão, da história de Sansão, no qual demonstrava o que faltava para Sansão era sabedoria. Nós sabemos que força ele tinha de monte, porque Deus o abençoava. Deus abençoava a vida de Sansão através da sua força. Sansão teve vários sinais que aqueles que estavam do seu lado só queriam o seu mal, só queria destruí-lo, aproveitar do seu bem maior, que era a sua força. Mas o que faltava para Sansão era sabedoria. O que Sansão tinha de força, ele não tinha de sabedoria. Aqui em Juízes, no capítulo 16, do verso 28, vai dizer: Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que lembres de mim, esforça-me agora só esta vez. Ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Queridos, acho que a guerra maior de Sansão não era com os filisteus. A guerra maior de Sansão era com o próprio Sansão. Porque nós vimos que desde o seu nascer, nós vimos que Sansão já era diferente. Porque foi o planejamento do próprio Senhor que enviou seu anjo para que tivesse este filho
Então, Sansão ele nasce, mas já é uma promessa do Senhor. Assim como nós que servimos ao Senhor, o Senhor já conhece as nossas vidas. Temos uma promessa, é por isso que até aqui nós estamos, porque estamos ainda debaixo da promessa do Senhor. Pela sua graça e pela sua misericórdia que nos alcança todo santo dia. Sansão ele nasce, Sansão ele cresce. Ele começa a ganhar corpo, começa a se desenvolver rapidamente. Só que aí ele é usado pelo Senhor. Ele é avisado para que ele não pudesse beber nenhum tipo de bebida fortes ou vinho. E que seus cabelos não fossem cortados. Aí já era um ato para que ele pudesse guardar essa coisa que era muito importante para a sua vida. Quando a gente recebe algo do próprio Senhor, nós temos que guardá-la. Se é algo que vai guardar a nossa vida, se é algo que vai proteger a nossa vida, essa coisa tinha que ser guardado. Essa coisa tem que ser guardado, tem que ser protegida. Sansão tinha sobre a sua vida a ordem de Deus sobre ela. Só que Sansão ele foi para um outro lado. Sansão, quando nós olhamos a vida de Sansão, queridos, nós vemos que Sansão ele não segue os mandamentos de Deus, as leis de Deus, não. Ele vai por um outro caminho. Deus o usa. Deus usou a vida de Sansão. Mas Sansão não seguia a ordem divina de Deus. Sansão não obedecia aos seus pais. Sansão foi somente pela sua própria vontade. Ele seguia somente aquilo que ele queria, aquilo que lhe convinha. Porque nós bem sabemos, queridos, que Sansão, tudo o que ele queria, ele resolvia na força do seu braço. Sansão resolvia as coisas tudo na força do seu braço. Como muitos de nós, muitas das vezes, queremos resolver as coisas do nosso jeito, do nosso querer, da nossa vontade, com a força do nosso braço. Mas há situações nas nossas vidas que a gente não conseguimos resolver com a força, mas sim com a sabedoria. Mas sim com o entendimento e discernimento de Deus, do Pai. E o que Sansão tinha de força, ele não tinha de sabedoria. Se analisarmos bem, Sansão era um pouco rebelde. Sansão não ouvia os seus pais, ele foi contra as vontades do seu pai. Quando se casou, quando se ajuntou pela primeira vez com uma filisteia, mesmo contra a vontade de seus pais, ele fez aquilo que lhe agradava aos teus olhos. Porque é assim que ele fazia. E ele anunciava para os seus pais que casaria com aquela filisteia porque agradou somente aos teus olhos. Muitas das vezes nos encontramos cegos, porque só queremos chegar àquilo que agrada aos nossos olhos.
desrespeitando a vontade de Deus, não querendo ajuda nem conceito daquele que nos quer bem, mas fazemos aquilo que somente vem contra a nossa vontade. Queremos sempre, muitas das vezes, fazer aquilo que nós achamos que é o certo. Quando iremos comprar algo, não vai comprar aquilo que agrada a nós, aquilo que é belo aos nossos olhos, à nossa vista. Mas quando nós compramos, quando nós analisamos bem, nós vemos que não é aquilo que nós pensávamos. Não ficou como a gente imaginaríamos. E desgostamos daquilo. Sansão, ele fazia as coisas pela sua própria vontade. Porque tudo ele resolvia na força do seu braço. Só que os sinais na vida de Sansão era bem nítido. Porque o interesse maior que as pessoas tinham sobre a vida de Sansão era somente por aquilo que eles viam, o físico, a força de Sansão. E as coisas que Sansão fazia, isso era agradável aos olhos humanos. E Deus mesmo assim o usava. Deus concedia a força para Sansão, porque Deus fez uma promessa na vida de Sansão. Ainda que nós estejamos no caminho errado, a promessa de Deus ainda continua de pé. A palavra de Deus ela não é em vão. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A palavra de Deus ela é uma só. Mas somos nós que se desviamos daquilo que Deus tem para a nossa vida. Somos nós que fugimos do propósito de Deus. Somos nós que muitas das vezes não queremos fazer aquilo que Deus nos manda, mas aquilo que nós queremos. Assim era o agir de Sansão. Jejum fez com a moça, uma filisteia, levasse maldição para sua casa. Porque a primeira esposa, a primeira mulher de Sansão, ela morre. E o seu pai também morre. Então logo após ele conhece Dalila. Dalila que já mostrava sinais para Sansão. O que realmente ela queria dele era destruição. Era acabar com Sansão, era destruir Sansão. E muitas das vezes o inimigo vem para mostrar na nossa vida os sinais. Ele mostra que ele quer acabar com a nossa vida. Ele mostra o jeito que ele quer acabar. Mas a gente não dá ouvidos. A gente não enxerga, a gente não quer enxergar. Os sinais de Dalila eram nítidos na vida de Sansão. Porque ela perguntou 3 vezes para Sansão qual era a forma de o prender, de o amarrar Sansão. De tirar a sua força. E ali Sansão dá 3 respostas para Dalila errada. E mesmo assim, Dalila fazendo diante dos seus olhos, Sansão não enxergava. Sansão não tinha sabedoria. Sansão era cego. Porque tudo o que ele resolvia era na força do seu braço. E quando precisou da sabedoria, ele não tinha. Ele não entendeu que aquela mulher que estava com ele queria a sua destruição.
Quantas e quantas vezes o inimigo coloca as pessoas para nos destruir. E nós ficamos cegos. Nós erramos com Deus, mas não queremos errar com aquela pessoa. Nós falhamos com Deus, mas não queremos falhar com aquela pessoa. Sabendo que aquela pessoa vem para ser impedimento na sua vida. Sabendo que aquela pessoa vem para destruir a sua vida. Para ser um empecilho na sua vida. Mas é muito melhor desagradar ao Senhor do que desagradar ao homem. Sansão continua a agir pela força do seu braço. Tinha sinais sobre a sua vida, sobre a sua frente, que o povo queria a destruição de Sansão. Dalila não amava Sansão. Ela amava o dinheiro. Ela gostava da prata. E a primeira oportunidade que apareceu sobre a sua vida dela, ela não rejeitou. Ela abraçou para destruir a vida de Sansão. Muitas das vezes os sinais estão na nossa frente, querido. Mas a gente não tem entendimento, sabedoria e discernimento de Deus para enxergar que o mal está diante da nossa vida. A Bíblia diz que nós temos que fugir da aparência do mal. Fuja da aparência do mal e ela fugirá de vós. Sansão tinha força, mas não tinha sabedoria. Agia pelas suas próprias mãos. Deus, mesmo assim, não deixou de abençoar, de usar a vida de Sansão quando era preciso. Mas as ações de Sansão, as atitudes de Sansão, o fez se perder.